Uma empresa funciona nos turnos da manhã, questão 13. Questão 13. Uma empresa funciona nos turnos da manhã e da tarde. Um trabalhador dessa empresa dispõe de 10 dias para cumprir precisamente uma jornada de 9 turnos. Nesses 10 dias, ele não foi trabalhar exatamente 6 da manhã, 6 manhãs, ele não foi trabalhar 6 manhãs e exatamente 7 tardes. Qual o valor de D? D dias para cumprir precisamente 9 turnos. Nesses D dias, não trabalhou exatamente 6 manhãs e 7 tardes. Então, 6 manhãs e 7 tardes ele não trabalhou. Isso equivale a 6 manhãs e 1 turno. Mais 9 turnos, né? Que a jornada precisa que ele tem que cumprir. Porque esses outros ele não trabalhou. Então vai dar 6 dias, mais 2 turnos, mais 4 dias, que dá 8 turnos, né? A mesma coisa a falar aqui. Então, a resposta final deu 11 dias. Resposta letra D. Agora, vamos prestar atenção nessa questão, para a gente não confundir. Porque ela tem muitas informações, então nós vamos devagar, né? A questão é a seguinte, depois que eu leio o enunciado da questão, eu vou mostrar uma figura mostrando as posições de cada um deles, para facilitar a gente a resolver a questão. A questão é a seguinte, questão número 14, de lógica. Alberto, Bernardo, Carlos e Diego foram jantar em companhia de suas esposas. No restaurante, sentaram-se ao redor de uma mesa redonda, de forma que nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa. Então, olha lá. Nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa. Ótimo. Em frente a Alberto, se sentou Carlos. À direita da esposa de Alberto, sentou-se Bernardo. Não havia 2 homens juntos, ou seja, entre um homem não poderia sentar do lado do outro. Quem se sentou entre Alberto e Diego foi então, aqui está o enunciado da questão. De novo, com todas aquelas informações. Então, por exemplo, vamos começar por esses 2 primeiros. Alberto se sentou na frente de Carlos. Então está Alberto aqui e está Carlos aqui, um na frente do outro. Nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa. Então, e à direita da esposa de Roberto sentou-se Bernardo. A direita é sempre no sentido anti-horário. Esse sentido aqui, ó. Porque a pessoa está sentada aqui, então essa está à direita dela. Essa está à direita dessa. Essa sentada aqui, ó, sentido anti-horário, essa está sentada à direita dessa. Então esse é o sentido da direita.
É o sentido anti-horário para toda a mesa, né? Então, à direita da esposa de Roberto se sentou Bernardo. De Alberto se sentou Bernardo. A esposa de Alberto, agora eu vou seguir o que está escrito aqui para a gente resolver essa questão. Vamos lá. A esposa de Alberto poderia estar à direita, sentido anti-horário. Sentido anti-horário de Carlos ou à esquerda, sentido horário. A esposa de Alberto poderia estar sentada aqui ou aqui. Ela não poderia estar sentada aqui nem aqui, porque a esposa não senta do lado do marido, nem à esquerda nem à direita. Mas se ela tivesse, se a pessoa de Alberto, se a esposa de Alberto estivesse sentada aqui, Bernardo teria que estar sentado à direita dela. É o que está falando aqui, ó. A esposa de Alberto se sentou à direita da esposa de Alberto, sentou-se Bernardo. Então, se a esposa de Alberto estivesse sentada aqui, aqui nós teríamos que ter Bernardo, e o que temos é Carlos. Então, o único lugar onde a esposa de Alberto poderia estar sentada era aqui. Então, a gente já resolveu mais uma questão. E é aqui Bernardo que está sentado à direita da esposa de Alberto. Né? Então, vamos continuar. Alberto, Carlos, Bernardo. Só sobrou um homem, Diego, que tá aqui. A esposa de Carlos não pode estar sentada aqui. Por quê? Porque a esposa não pode sentar do lado do marido. Então, a esposa de Carlos poderia estar sentada ou aqui ou aqui, né? Vamos ver depois como é que fica isso. A esposa de Diego não pode estar sentada nem aqui, nem aqui, porque a mulher não senta, não pode ter duas mulheres juntas. As mulheres, a esposa, dois homens não sentam juntos e a mulher, não, a pessoa, está escrito aqui, ó, nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa, né? Então, essa não pode ser a esposa de Diego, nem pode ser a esposa de Bernardo. Não, ou seja, não, quer dizer, essa aqui não pode ser a esposa de Diego, nem a esposa de Diego. Que nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa. Então, essa aqui tem que ser a esposa de Diego. Essa aqui não pode ser a esposa de Carlos, porque é exatamente pela mesma questão. Nenhum marido se sentou ao lado de sua esposa. Então, essa não pode ser a esposa de Carlos. Então, essa só pode ser a esposa de Carlos. E aqui só sobrou a esposa de Bernardo, e assim a gente conclui a questão. É uma questão que a gente tem que ir trabalhando devagar, né? E montando os quadradinhos e resolvendo a questão como a gente fez. Agora vamos para uma questão de implicação, que é uma questão que a gente viu também na teoria de lógica, né? A questão número 15. Questão número 15. Se Paulo é médico, então Arthur não é professor. Se Paulo não é médico, então Bruno é engenheiro. Aqui estão as informações, mas agora com implicação e não escrito, né? Se Paulo é médico, isso implica Arthur não é professor. Se Paulo não é médico, então Bruno é engenheiro.
Quando uma proposição implica uma proposição 1 implica uma proposição 2, proposição 1 implica proposição 2, não proposição 2 implica não proposição 1. Ou seja, se Arthur é professor, falou aqui, ó, sabendo-se que Arthur é professor. Ó, Arthur é professor é negação disso. Então isso implica que essa questão, Paulo não é médico. Se Arthur, que é o contrário, a negação da proposição 2, assim, não proposição 2 dá não proposição 1. Então, se Arthur é professor, então Paulo não é médico. A gente pode concluir. Paulo não é médico. E se Paulo não é médico, então Bruno é engenheiro. Se Paulo não é médico, o Bruno é engenheiro. E a única alternativa que serve aqui, porque é que está falando. Bruno é engenheiro, resposta à letra B.